Capítulo 8. Diante da radiante luz, Jesus Cristo. Os dias seguiram tranquilos e serenos. Helena havia se convertido à crença de Esther e fortificava-se na fé no Deus único. Sem que Tarquínios e Marcelo soubessem, todas as noites elas faziam orações juntas. Alguns servos foram se afeiçoando àquela prática e acompanhavam-nas, demonstrando respeito e confiança. Apesar de apresentar grandes melhoras desde a chegada da serva, Helena ainda possuía saúde muito oscilante. Assim, adentrou aquela semana apresentando fortes crises que a levaram novamente ao leito. Abnegadas, as duas servas revezavam-se e passavam as noites cuidando da senhora com o carinho e uma dedicação que chamaram a atenção de todos. Naquela tarde, ela havia piorado. Acompanhada por Marcos Aurelius, Raquel, orientada por Fabrícios, aplicava ungüentos sobre as frontes cansadas da enferma, na tentativa de aliviar-lhe o sofrimento. Esther, temendo por ela, disse: Por Deus, a veneranda arde em febre. O que faremos agora? Queria poder dividir-lhe o sofrimento. Ofereceria meu coração para vê-la novamente em pé. Minha jovem, disse Fabrícios, como amas Helena? Creio que foi esse amor o remédio desconhecido que trouxesse para esse solar. Sinto, mas todo meu conhecimento é inútil nesse momento. Nada mais poderemos fazer a não ser esperar a morte. Tenhamos fé em nosso Deus, disse Raquel com lágrimas na face. Vamos nos unir em oração. Quem sabe não teremos um clarão de misericórdia? Naquele momento, o quarto estava sendo banhado por um perfume especial. Fervorosamente, elas começaram a orar. Marcos Aurelius assistia em silêncio àquela demonstração. Após alguns instantes, pensativo, observando o empenho e o desespero das jovens, comentou: Dizem que no vale de Cafarnaum há um homem chamado Jesus que faz curas milagrosas. Curou leprosos, devolveu a visão a cegos, trouxe de volta à vida homens considerados mortos. Esses e outros feitos seus já são conhecidos por toda a região. Quem sabe, se Tarquínios permitir, poderíamos levá-la até ele. Afinal, o que perderíamos se ela já está morrendo e se nada mais poderemos fazer em favor de nossa Helena? Falarei com ele e com meu pai. Eles estão na biblioteca. Não percamos mais tempo, sigamos. Ele, aos meus olhos, é um tirano, disse Raquel. Jamais permitirá que a retiremos desse aposento. Não é hora para desânimo, intercedeu Esther, confiante. Se ainda há uma esperança, é nossa obrigação agir para conquistarmos nossa paz. Sinto-me incapacitado para julgar os feitos desse tal Jesus, mas, na condição de médico, minha missão é salvar vidas. Se ele é salvação, sigamos para lá. Eu vos auxiliarei a convencer Tarquínios, afinal, há anos participo da vida dessa residência. Os patrícios conversavam quando foram interrompidos. O médico anunciou: Perdoem-nos a interrupção, mas estamos aqui para falar sobre o estado em que se encontra Helena. Durante toda essa semana ela tem piorado e hoje somente aguardamos a sua morte. Diante da notícia, Tarquínios abateu-se, porém não demonstrando suas emoções. És, além de médico, amigo deste solar. Confie em teu conhecimento. Fizesse todo o necessário para salvá-la desse infortúnio? Sim, tudo fiz, mas a medicina é incapaz de curá-la. Marcos Aurelius, aproveitando a oportunidade, disse: Existe um homem chamado Jesus, da cidade de Nazaré. Ele reside em Cafarnaum, na casa de um pescador chamado Simão Pedro. Tem feito vários milagres, curando a todos os que o procuram. Sei que não me negarás um pedido. Permita-nos levá-la a ele? Completamente surpreso com a atitude do filho de Marcelos, Tarquínios respondeu com toda a sua carga de racionalidade, característica de sua personalidade. Já ouvi falar muito desse taumaturgo. Jamais acreditarei em misticismos ou magias e credos alucinados. Além do mais, ela tem à sua disposição, além de Fabrícios, os melhores autores vindos de Roma.
Em uma tentativa final, Esther, com humildade, uniu as mãos e rogou: Eu vos imploro misericórdia para com vossa esposa e permissão para que a levemos até Jesus. És audaciosa. Em que tanto esse caso te interessa? O que queres em troca dessa suposta demonstração de bondade? Buscando força e compreensão no fundo da alma, a serva continuou: Meu ato é despretensioso e verdadeiro. Nada desejo senão vê-la novamente em pé. Nada possuo para oferecer-vos. Porém, se algo de errado acontecer, entrego minha vida em vossas mãos em troca da vossa permissão. Raquel, percebendo a delicadeza do momento, interveio imediatamente. Por Deus, o que dizes? Não te precipites. Eu te rogo, não faças isso. Marcelos, diante da coragem da jovem, considerou: Que mal poderia fazer esse tal Jesus? Se os médicos não nos dão esperanças, tentemos esse místico. Acompanharei a expedição, proporcionando toda a proteção e garantindo o retorno de Helena. Tarquínios caminhou pensativo e silencioso até a porta e, após alguns instantes, admirado com a atitude do amigo, respondeu: Iremos todos. No mais, agora instigou-me a curiosidade para conhecer o tal Nazareno. Todos se surpreenderam com aquela atitude. Não obstante, de imediato, as servas e o médico retornaram ao aposento e rapidamente prepararam a enferma para que ela resistisse à longa viagem até a casa do pescador. Enquanto Marcos Aurelius organizava a pequena caravana, Marcelos e Tarquínios buscavam seus mantos, objetivando não serem reconhecidos. No firmamento, as estrelas brilhavam na escuridão. No chão, aqueles filhos de Deus seguiam em busca de sustentação, de esperança e de uma luz desconhecida que, ao certo, marcaria para sempre seus corações. Após longa e cansativa viagem, a comitiva finalmente parava diante da casa do pescador. Marcos Aurelius, segurando Helena em seus braços, já desfalecida, encaminhou-se para a porta movimentada, acompanhado pelos demais. Esther, sem medo, bateu. Um homem simples abriu e a serva indagou: Esta é a casa de Pedro? Eu sou Pedro. Quem procuras? Por misericórdia, procuramos um nazareno chamado Jesus. Minha jovem, nosso mestre esteve hoje caminhando por vários lugarejos e necessita de descanso. Compreenda, volte amanhã. Os patrícios estavam impacientes, já arrependidos de terem chegado até ali. Esther, sem abandonar a esperança, ajoelhou-se e suplicou: Não rogo por mim, pois sei que não mereço sequer o olhar do enviado de Deus. Rogo por minha senhora, que está agonizante e necessita do amparo do seu meigo coração. Por misericórdia, atenda a minha súplica. Nesse momento, uma voz serena se fez ouvir e uma mão iluminada surgiu sobre o ombro de Pedro. Quem busca por mim? Senhor, disse a serva, emocionada ao reconhecer o Messias esperado, proferido pelos lábios de Apolônios. Que Deus seja louvado. Enfim, estamos diante do Salvador. Perdoa-me a emoção e talvez o egoísmo de querer ter contigo. Sou uma serva e chamo-me Esther. Busco a luz de tuas mãos para aliviar o sofrimento de minha senhora, se for a vontade de Deus. Nesse momento, a figura cândida de Ruth, acompanhada de seu esposo, aproximou-se. Com intensa felicidade, o casal foi ao encontro de Raquel, enquanto Esther permanecia paralisada diante do Senhor. Nossas meninas, que a bondade de Deus seja louvada, estão vivas, disse Bartolomeu. Alguns discípulos se aproximaram para entender o que acontecia, entre eles Filipe, André e Mateus. Jesus, observando a cena, falou com Pedro: Meu caro amigo, nunca se faz tarde para atender às súplicas de um filho de meu pai. Mantendo o olhar fixo em Tarquínios, o mestre prosseguiu, distribuindo uma inexplicável luz sobre os presentes. Com suas palavras serenas, ele tocava aqueles corações e aquelas consciências. Vinde a mim todos os que sofrem, pois um dia encontrarão a paz do meu reino de amor e de justiça.
Nas iluminadas mãos de meu Pai, a luz suficiente para acalentar as dores de todos os corações e a sabedoria para alimentar todas as criaturas com infinitas bênçãos. Há de chegar o dia em que a redenção consolidará as almas em puras demonstrações de fé. Libertai-vos dos poderes transitórios, do egoísmo e do orgulho. Para o progresso infinito do homem, o sofrimento é o caminho libertador das mentes. Desafiais a razão para compreenderdes que Deus estabelece um rumo a ser seguido para que a salvação se perpetue na radiosa eternidade. O Senhor, que está acima de mim, chama todos os seus filhos, mesmo que estejam temporariamente vinculados às sombras, porque um dia eles despertarão para a verdade do meu reino e serão eles que sustentarão as lições da Boa Nova, séculos e séculos no porvir, demonstrando uma fé redentora. Eles trabalharão pelo progresso espiritual da terra, para o extermínio da miséria, fazendo minha luz brilhar em todos os corações. Lutarão e morrerão firmes para o meu nome jamais ser esquecido. Forte emoção envolvia a todos. Bartolomeu e Ruth não continham as lágrimas e permaneciam ao lado das jovens. Tarquínios, entorpecido por aquele iluminado olhar, foi invadido por um sentimento de paz que há muito tempo tinha esquecido. Porém, procurou não demonstrar que havia sido tocado pelas palavras do Nazareno e disse: Retiremo-nos daqui, esse homem sequer olhou para ela. Com um semblante celestial, Jesus serenamente pediu a Marcos Aurelius que acomodasse Helena no chão, junto à serva, que, ainda de joelhos, segurou a cabeça da enferma no colo. Invocando a ajuda divina, Jesus orou por alguns instantes. Tranquilamente, dobrando os joelhos, repousou sua destra sobre a fronte da Patrícia. Como por encanto, como se estivesse saindo de um estado de sono profundo, ela despertou sem febre e curada. Instantes depois, Esther, com lágrimas de gratidão, beijou as sandálias de Jesus. Raquel aproximou-se do Messias e escolheu-lhe o manto. Helena, apresentando uma feição cansada, porém iluminada e refeita, não conteve o pranto e agradeceu-lhe a graça recebida, segurando-lhe as mãos junto à própria face, como em profunda adoração. Jesus retribuiu aquelas demonstrações de afeto com compaixão e luz. Sem compreenderem, os patrícios observavam cada gesto do Nazareno. Tarquínios foi novamente surpreendido pelo meigo olhar do Filho de Deus, que deitou sobre seu ombro a destra e disse: Não me conheces e tampouco compreendes-me agora. Em verdade vos digo que amanhã me amarás e te transformarás em um seguidor meu, e nos instantes em que sofreres em razão da mensagem de amor que difundirás em meu nome, estarei ao teu lado, assim como de todos que seguirem os desígnios de meu Pai que estás nos céus. Verás que nenhuma lei escrita pelas mãos dos homens é maior que o poder do amor, da justiça universal e da sabedoria que vem de Deus. Se teu coração não se abre para a minha verdade, segue o caminho do chão, porque ele também te conduzirá até mim. Eis a razão de tua existência. Imensa luz envolvia todo aquele local. Em meio a essa luz, sem mais nada a dizer, Jesus foi se distanciando e adentrou, acompanhado de Pedro, Mateus e André, a sala da casa do pescador. Surpreso com aquelas palavras, Tarquínios não escondia sua perturbação. Voltando a si, ele ordenou: Coloquemo-nos em marcha agora mesmo. Durante a breve despedida, as servas suplicaram as bênçãos de Ruth e Bartolomeu, que perceberam a dificuldade do momento e se contiveram para não lhes causar infortúnio. Em silêncio, o casal contemplava os patrícios, derramando sobre eles fervorosas e resignadas preces para abrandar seus corações endurecidos. Enquanto a expedição retornava silenciosamente por estradas precárias, aqueles corações eram envolvidos por uma paz inexplicável e banhados por uma forte emoção. As mulheres choravam e oravam agradecendo as dádivas recebidas, enquanto os homens seguiam meditando sobre as recentes ocorrências. As trevas que lhes habitavam o interior ainda os impossibilitavam de ver a grande verdade chamada Jesus de Nazaré.
Capítulo 9. A passagem do Mestre. 30 dias transcorreram desde a visita à casa de Simão Pedro. Helena abraçou a fé em um Deus único. Junto das servas, procurava conhecer o Messias e em todas as oportunidades escutava-lhe os ensinamentos sem que Tarquínios e Marcelo soubessem. Com extremo esforço, a senhora voltava a comandar os serviçais, retirando de Sara essa função. Consequentemente, um período de harmonia e paz retornava àquele solar. Insatisfeita com a restrição de suas tarefas, a serviçal continuava a relatar todas as ocorrências daquele solar aversos, que conseguia permanecer na mesma posição social, influenciando patrícios e odiando Tarquínios e Marcelos, que não se haviam curvado às suas ideias sombrias. Naquela tarde, as 3 mulheres ficaram sabendo que Jesus encontrava-se nos arredores de Jerusalém. Então prepararam-se às escondidas e, usando vestes simples para não chamarem a atenção, seguiram para onde ele se encontrava. Buscavam tão somente depositar um olhar sobre o Messias. Chegando ao local, avistaram-no sentado sob a sombra de uma frondosa árvore e, em meio ao agrupamento que o cercava, buscaram um bom lugar, de maneira a não perderem nenhuma palavra do Mestre. Jesus, com serenidade, levantou-se e, derramando sobre todos os presentes sua luz, iniciou a preleção. Nota do autor espiritual. Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16. Fim da nota. Porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça desocupados, e disse-lhes: Ide, também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela 6ª hora e pela hora nona, fez a mesma coisa. Saindo pela hora 1ª, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: Por que ficais aí o dia inteiro desocupados? Responderam: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: Ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindos da hora 1ª, receberam um denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas também eles receberam um denário cada um. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses últimos fizeram uma hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Ele, então, disse a um deles: Amigo, não fui injusto contigo. Não combinaste um denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a esse último o mesmo que a ti. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. O silêncio era o companheiro de todos. Aquelas mulheres não escondiam a emoção por estarem diante do Nazareno. Jesus, transmitindo uma paz impossível de ser expressa em palavras, partiu ao lado de Pedro, João e Mateus. Após permanecerem por alguns instantes envolvidas pela serenidade do Cristo, levantaram-se as 3 para retornarem rapidamente à residência, quando Bartolomeu e Ruth aproximaram-se e tocaram Raquel e Esther. Filhas, disse o discípulo, que Deus nosso Pai seja louvado. Desde a vossa visita à casa de Pedro, nossos corações habitam em vossas almas. As servas abraçaram os amigos. Ruth, mãe amorosa, acolheu-as. Minhas crianças, desde a morte de Apolônios, acreditávamos que estavam mortas. Todos os dias dediquei-me às preces em vossas intenções. Enfim, veio o Messias e foi em seu coração salvador que encontrei a consolação para continuar vivendo distante de meus amores. E Galenos, perguntou Raquel, onde está? Ele morreu dias após a vossa partida. Tristeza e felicidade misturavam-se naquele momento.
O esposo de Ruth, respeitando as emoções, disse: Vejo que também acreditaram no Messias, assim como nós. Sinto por Apolônios, meu grande e fiel amigo, não poder estar aqui para compartilhar da graça de estarmos com Jesus, pois seu sonho era conhecê-lo. Enfim, a promessa dos profetas foi realizada. Acredito que ele o conheceu primeiro que nós, disse Esther. Com as graças celestiais, nossos amigos Filipe e André apresentaram-me a ele. Agora sou um de seus seguidores e todos conhecem-me como Bartolomeu, acrescentou o discípulo com carinho. Sempre nos reunimos na casa de Simão Pedro, onde habita o Mestre e para onde acorrem todos os seus seguidores. Lá o Senhor ensina-nos sobre o reino dos céus e sobre o código de luz que traz em suas palavras. Mantivemos as reuniões fundadas por Apolônio sob a bênção de Jesus. Então Esther apresentou Helena. Aqui está Helena, a esposa de Tarquínios, aquela a quem Jesus concedeu a bênção da cura. Apesar de tuas vestes humildes, teus gestos demonstram que és uma nobre e tua feição denota paz, embora percebamos as dificuldades que a vida te impôs, disse Bartolomeu com respeito e compreensão. Tens bondade na voz. Após ter conhecido Jesus, sou uma serva do nosso Deus. Sempre acatei os limites da vida e agradeci as oportunidades que me fizeram fortalecida para viver. Ser uma serva de Deus é possuir nas mãos as chaves da libertação, da sabedoria, do amor e da compaixão. Com certeza já as possuis. O firmamento anunciava a chegada das primeiras estrelas. Após um pouco mais de conversa a respeito do mestre, o pequeno grupo despediu-se entre juras de reencontro iluminado pela luz de uma fé racional e renovadora. De maneira esplendorosa, a força do Nazareno crescia notoriamente. Sem imposições sociais, seu código de sabedoria, amor e luz afrontou os interesses egoístas de líderes religiosos que assistiam descontentes à sua implacável ascensão e, consequentemente, sua transformação em ameaça aos seus interesses pessoais e religiosos. Apesar dos feitos e exemplos do Filho de Deus em favor da humanidade, os chefes dos sacerdotes, anciãos do povo e o sumo sacerdote, chamado Caifás, decidiram que prenderiam Jesus na tentativa inútil de conter o ímpeto daquela nascente videira de esperança que crescia junto do Messias. Um agrupamento foi então enviado a Cedron para prender Jesus, que seria encaminhado ao julgamento do Sinédrio. Ele, por sua vez, não se opusera à prisão. Seguiu seus algozes sem manifestar uma queixa ou reclamação, sempre demonstrando paz. Levado ao cárcere, recebia as torturas e os açoites pleno de resignação e fé. Um conselho foi convocado pelos chefes dos sacerdotes e Roma foi envolvida para fazer cumprir a lei. O governador Pôncio Pilatos, residente em Cesareia, marchou para Jerusalém com o intuito de solucionar os problemas, por ele julgados sem importância. Antes da decisão derradeira que definiria a sorte do Nazareno, Pôncio Pilatos, a fim de conhecer os detalhes daquele enleado caso, convocou em Antônia um grupo de patrícios por ele escolhidos e de sua confiança para deles ouvir as impressões a respeito dos fatos. Entre tais patrícios, Tarquínios fazia-se presente. Nota da Médio. Fortaleza Antônia era o local onde se alojava a guarnição romana, junto ao Templo de Jerusalém. Fim da nota. Uma sala ampla, revestida de mármore, era o cenário daquela reunião. Os convocados ouviam as palavras do governador. Não consigo ver culpa alguma nesse homem chamado Jesus de Nazaré. Mesmo com a acusação apresentada pelos membros do Sinédrio, não vejo nada além de extrema pobreza, idealismo e um credo em um Deus único, cultuado desde os primórdios pelos hebreus, muito diferente de nossas crenças. Nobres confrades, convoquei-os para que juntos, em torno do senso de justiça, possamos proceder a este julgamento. Peço aos deuses que nossas decisões não prejudiquem os interesses de Roma.
Quero ouvir as suas impressões individualmente. Seguiram momentos de intensa discussão, enquanto o governador ouvia relatos que diziam sempre a mesma coisa. Jesus nada havia feito contra a lei. Desta vez, sentenciavam a um homem inocente que não carregava consigo nenhum delito. Atentamente, casos reais de amor ao próximo eram relatados, o que demonstrava mais sua inocência. Tarquínios, pensativo, manifestou-se. Nobres amigos, devemos agir com a consciência e a justiça, preservando os interesses do império. Por todos os relatos aqui proferidos, concluímos que nada podemos manifestar contra o Nazareno. Quem o conheceu confirma que há em sua fisionomia algo além de nossa compreensão. Acusam-no de revolucionário ou conspirador. Como atribuir tal julgamento a quem agiu com uma caridade corajosa diante daqueles que lhes buscaram as mãos? Não cabe a Roma ou a nós decretarmos a sentença final. Pequena agitação iniciou-se. Nesse ínterim, o nobre senador, com firmeza, levantou-se e sugeriu: por que não levá-lo a julgamento, de maneira que Herodes Antipas lance a sentença sobre ele? Os presentes aceitaram a sugestão de pronto. Momentos depois, a reunião foi dispersada e aqueles homens seguiram seus caminhos, levando em seus corações a impressão de uma justiça que para eles apresentava-se como a verdade para aquela ocorrência. Naquele ano, Jerusalém estava agitada. Inúmeros peregrinos chegavam para as festividades da Páscoa, para as demonstrações de fé no grande templo. Nas primeiras horas da manhã seguinte, Antônia estava preparada para o julgamento final. Presentes Pilatos e outros patrícios, sacerdotes, anciãos do povo e o sumo sacerdote Caifás. Em meio a todo o sarcasmo da multidão enfurecida, Jesus adentrou o salão do palácio, sabendo o que lhe aconteceria. Induzidos pelo sacerdócio local, ouviam-se os gritos ensurdecedores da turba. Morte ao rei dos judeus! Morte ao rei dos judeus! Jesus foi conduzido à presença de Pilatos, que não escondia a surpresa diante do seu esplendor. Apressando-se, o governador anunciara o julgamento. Selecionaram um prisioneiro para que fosse colocado lado a lado com Jesus, permitindo assim ao povo que escolhesse entre os dois. A multidão inflamada gritava: liberdade para Barrabás, morte para o Nazareno. Diante do governador, que nada podia fazer, a agitação aumentava. Então, em um gesto que lhe marcaria para a posteridade, ele lavou as mãos diante do povo, proferindo a inocência de Jesus. Porém, acatou a decisão da turba. O sol reluzia. Os sacerdotes, satisfeitos com a sentença, pressionavam o governador para que autorizasse o cortejo da morte. Marcos Aurelius, que a tudo assistia, antecipando-se, foi procurar Helena, Raquel e Esther, levando a triste notícia. O Nazareno foi sentenciado à morte e será crucificado. A notícia lhes provocou forte emoção. Raquel, em prantos, perguntou: por Deus, nada foi feito em seu favor? O governador, por várias vezes, tentou não admitir nenhuma culpa do réu, mas o povo parecia alucinado. Onde está o mestre? Perguntou Esther. O cortejo da morte seguirá para o Calvário. Por favor, leve-nos até lá, pediu Helena. Há uma grande agitação nas ruas, seremos esmagados. Por misericórdia, deixe que ao menos nos despeçamos dele, mesmo que seja ao longe, disse Esther. Seguiram, então, juntamente com Marcos Aurelius, que, mesmo não tendo abraçado por completo a fé como aquelas mulheres, acompanhou-as voluntariamente pelas ruas fervilhantes. Tentando rever a face do mestre, elas esgueiravam-se entre a multidão enfurecida, que gritava e atribuía a ele culpas mentirosas. O jovem, protegendo-as, auxiliava-as a se posicionarem em um lugar alto no caminho por onde Jesus passaria. Os carrascos, seguindo-o com seus açoites nas mãos, aplicavam-lhe duras vergastadas.
O seu semblante era um bálsamo de esperança aos corações que se mantiveram fiéis ao seu amor. As 3 mulheres mantinham-se em oração, contemplando-o, enquanto Jesus seguia sem reclamar ou manifestar um gesto em seu favor. Helena, não conseguindo se conter ao ver o sangue descer-lhe pelas faces, retirou seu manto e, enfrentando os guardas, aproximou-se do mestre para aliviar-lhe a dor. Sereno, ele levantou os olhos com extremo sacrifício e depositou o doce olhar na Patrícia. Um soldado, enfurecido, lançou de punho fechado um golpe sobre Helena, que, ao cair, fez o cortejo se desviar. Ferida, ela foi socorrida por Marcos Aurelius, que a carregou em seus braços. Parando nas proximidades do sofrido martírio, a esposa de Tarquínios, refeita, viu quando os homens levantaram a cruz. Nenhum gemido, nenhuma lamentação, somente a luz vinda do coração puro de um inocente que não trazia pecado algum a não ser o peso dos pecados do mundo, os quais não lhe pertenciam. Seus lábios, cansados e ressecados, porém firmes, invocavam a misericórdia celeste, conferindo perdão à humanidade, enquanto a insanidade ainda era companheira daqueles circunstanciais algozes. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Nota do autor espiritual, Lucas capítulo 23, versículo 34. Fim da nota. Ao seu lado, 2 outras cruzes eram levantadas com mais 2 homens, 2 ladrões. A multidão ainda insultava o Nazareno, que, mesmo sustentando os espinhos da coroa em sua fronte, derramava misericórdia sobre a ignorância temporária daqueles filhos de Deus. Após a triste cena, as 3 mulheres e Marcos Aurelius voltaram à residência, onde, noite adentro, oraram a Deus num culto simples, mas repleto de fé, amor e dedicação ao Senhor, que havia silenciado no corpo, porém revivido em espírito nos corações daqueles que conheceram o seu amor.